Repita comigo, é hora, mais forte, é hora de viver o propósito de Deus. Diga aleluia. Ruth capítulo 1, versículo 18 ao 22, assim diz a palavra de Deus. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, esse era Ruth, amém? Deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, mudou aqui, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti. Alguém sabe o que significa ditosa? Alguém sabe? Feliz. Feliz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Senhor Jesus, que a tua palavra não venha gerar dúvida, e sim venha gerar revelação, venha gerar confirmação do seu propósito para a vida dos teus filhos e para a minha. Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo. Pai, a minha única oração nessa noite, não permita que voltamos da mesma forma de como entramos, e todos digam amém. Irmãos, qual o sentimento que você tem quando você percebe que pegou o caminho errado? Você permanece no caminho errado ou você vai pegar o primeiro retorno à sua frente e voltar para o caminho certo? O que você faria? Larissa, pregaria o primeiro retorno. Hoje vai ser um culto dinâmico, amém? Glória a Deus. Vou tentar ser bem breve, bem calmo, mas aí o Espírito Santo que tem todo o controle, amém? Então você, como a Larissa comentou, acredito qualquer um pegaria ali o primeiro retorno. Já aconteceu isso comigo. E eu vou dizer mais. Uma vez eu tinha que sair para o centro. Pastor Eduardo, eu subi a ponte Rio-Niterói. Aí era Deus querendo me passear comigo. Tive que admirar a ponte, o mar. E tive que chegar lá no final e pegar o retorno. Porque ali é uma pegadinha, irmão. Estão em obra, já entregaram o Trans Brasil. Mas, irmãos, ainda não tinha entregue. Era uma confusão. Eu errei a direção. E dei uma bela... São quantos quilômetros? 10 quilômetros? 14 quilômetros. Para chegar até o retorno, amém? Mas, depois a gente pegou o retorno, amém? Para voltar na direção certa. E assim é na nossa vida, né? A mesma coisa pode muitas das vezes acontecer. Nós tomamos um rumo, tomamos uma decisão que não condiz com a vontade de Deus, com o propósito, mas precisamos ser como Noemi, como Ruth, voltar para o caminho, voltar para o propósito de Deus, amém? É ter essa humildade, é tirar todo orgulho, todo rancor, porque muitas das vezes o orgulho nos para, amém, irmãos? O orgulho, a acusação, faz sim que a gente permaneça no erro. E tristemente, infelizmente, é assim a vida de muitos cristãos. Eles perceberam que estão no caminho errado e perseveram no erro. Mas que Deus tem para mim e para você nessa noite é te colocar na rota, amém? Pergunta para mim, qual é a rota? Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através dessa história, a gente está estudando sobre Ruth, sobre Noemi, já estudamos sobre Jó. É uma linda história,
você vê diversas figuras, personagens aqui elencadas. A gente vai estudar, vamos compartilhar aqui o significado de cada nome. E todos sabem, fazer uma introdução rápida. Houve fome em Israel, houve fome em Belém. Elimeleque, que era o esposo de Noemi, ele acabou tomando essa decisão de sair de Belém, da casa do pão, e foi para Moabe. E ele literalmente saiu sem a direção de Deus. E consigo foi toda a sua família, foi Noemi, sua esposa, foi seus 2 filhos, Malom e Quilion, que acabaram morrendo também depois dele. Foram as noras, Ruth e Orfa. Estou te dando uma introdução para você ver do perigo de muitas das vezes, quando Deus já te deu a direção, e essa direção está aqui, irmãos, está na palavra de Deus. A palavra, pode botar um fundo, por favor, príncipe? A direção está na palavra de Deus. Só que eu tenho percebido, aqui, muitos jovens, e para quem não me conhece, que está vindo aqui a primeira vez, eu tenho o privilégio de poder servir os jovens, sou líder dos jovens, mas eu vejo que a cada dia, irmãos, nós precisamos nos posicionar. A cada dia, irmãos, precisamos estar atentos à voz de Deus. Para que você não seja confundido, para que você não tome uma decisão e haja pelas suas emoções. Para que você não haja pela sua visão natural. Nós precisamos andar no sobrenatural. E para você andar no sobrenatural, como falamos ontem no Crentiflix, nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Você precisa cultivar uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de jejum. O crente que não ora, que não jejua, não lê a palavra, irmão, você está vivendo naturalmente. Desculpa falar, você já está perdido. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te levar no caminho certo, amém? Na palavra de Deus. Glória a Deus. Quantos querem retomar o caminho certo hoje? Não se constranja. Eu já andei muitas das vezes, pela minha visão. Eu já andei por aquilo que eu sentia. Eu já andei por aquilo que os outros diziam. Pior ainda. Mas hoje eu me posicionei. Hoje, a cada dia, eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade, ela é perfeita na minha vida e na sua vida, amém? Então vamos, através dessa história, compartilhar aqui alguns nomes aqui. Elimeleque, como eu falei, era o marido de Noemi. Significa, meu Deus é rei. Noemi, que era a esposa de Elimeleque, significa minha alegria, meu prazer. Nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia explica a Bíblia. Mara foi o segundo nome de Noemi quando ela voltou, quando ela decidiu voltar para Belém de Moabe, depois que seu esposo morreu, Elimeleque, seus 2 filhos morreram. Ela tomou a decisão certa de voltar para Belém e voltar para o propósito de Deus. Só que nesse voltar, ela voltou com o coração amargo, que é o significado de Mara, o seu segundo nome. Malom, que era um dos filhos de Elimeleque e Noemi, significa doença. Quilion significa fraqueza. Ruth significa fidelidade, amabilidade. Alguém que foi fiel a Ruth. Temos o Orfa, que significa costas, nuca. Naquele momento de maior necessidade, Orfa decidiu deixar Noemi, era uma das noras, decidiu literalmente deixar Noemi e seguir o seu caminho. Por isso, o significado aqui de costas, porque literalmente ela virou as costas para Noemi. Boaz, que significa força, eu adicionei aqui vigor. Obed, que foi o filho que veio através de Ruth e de Boaz, que significa servo. Coloquei aqui coração ensinável. Belém, casa do pão. E Moabe, que significa sua mão é seu pai. E adicionei aqui força do braço, justiça própria. E o que podemos aprender, irmãos? Trazer aqui 3 pontos para a gente destrinchar e compartilhar essa história, que eu creio que vai falar muito ao seu coração. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu quero mais uma vez glorificar o nome do Senhor. Eu quero declarar que vocês são os remanescentes. Quantos muitos estão lá se perdendo. Eu não estou aqui julgando. Cabe a nós, no final, vamos fazer um ato profético, orar. Eu acredito, talvez, eu também já curti o carnaval.
Possa ser que alguém passou, estendeu a mão quando eu estava perdido, eu tenha orado por mim. Eu creio na oração de justo. Então vamos no final fazer essa oração com fé, em concordância, em unidade, como o César falou. Mas hoje, sinta-se privilegiado, você que está aqui, você que está nos assistindo, sinta-se realmente um escolhido em nome de Jesus. Amém? Bianca, seja bem-vinda. Primeiro ponto. O propósito de Deus é baseado na realidade espiritual e não na aparência. Amém? Como eu já dei a introdução, o propósito de Deus, ele é sobrenatural. Ele não é pela aparência, não é pela estética. Por isso que você percebe nitidamente que o adversário da minha e da sua alma, ele trabalha de fora para dentro. Porque ele precisa te atingir, o teu interior, atingir a sua mente, a sua alma, seu coração. E quando o diabo consegue, quando você também dá brecha, ele consegue te desanimar, ele consegue te acusar, te isolar, ele consegue muitas das vezes te paralisar, ele consegue, como fez aqui com Elimeleque. Elimeleque foi alguém obstinado a seguir a vontade dele e não o propósito de Deus. E muitas das vezes vemos irmãos, muitas das vezes até nós, endurecemos o nosso coração e não permitimos que Deus, ele toma rédea do nosso coração, da nossa vida. Irmãos, eu e você só vamos vencer quando Deus tem um total controle da sua vida, amém? Quantos desejam entregar o seu coração para o Senhor nessa noite? Eu estou dizendo entregar de verdade o seu coração, amém? Não só em uma área, todas as áreas da sua vida, área espiritual, área emocional, área física, área empresarial, área ministerial, área financeira. Não adianta falar, Senhor, eu te entrego a minha vida, mas o meu casamento eu que sei, o meu casamento eu que dou meu jeitinho. Não vai dar certo, amém, irmãos? Entregue o seu coração, entregue a sua vida, que mais ele fará. Elimeleque foi alguém que saiu de Belém, que era a casa do pão. O pão estava na casa do pão. E tu imagina você, vamos trazer um exemplo aqui. Aqui é a casa do pão, é o templo, amém? Porque a igreja somos eu e você, amém? Hoje, você que tem Cristo, você é a habitação do Senhor. Mas aqui não deixa de ser a casa do pão, onde é ministrada a palavra, onde você pode desfrutar de um curso de maturidade, um curso de treinamento para líderes, um culto jovem, uma reunião, um ensaio do teatro. Sempre tem uma palavra, amém, irmãos? Para a sua vida. Então já fica um alerta para mim e para você, uma dica: não saia da casa do pão. Não saia onde Deus está presente. Em primeiro lugar, Ele está presente dentro de você. Então, busque essa intimidade, busque esse relacionamento. Eu falei ontem, irmãos, também não adianta também, eu preciso te dar essa direção da parte de Deus. Não adianta nada você vir aqui para o culto, você ir para a célula, você ir para o curso, ir para o ensaio do teatro, mas você não tem intimidade com o Senhor. Em primeiro lugar, você precisa ter uma busca no secreto. E secreto quando ninguém está te vendo. Como você é quando ninguém está te vendo? Você tem a convicção que Deus é Deus na sua vida? Ou você vai ser levado por aquilo que você sente? Você será levado por aquilo que você está vendo? Irmãos, eu sou levado por aquilo que a palavra diz a meu respeito. A palavra de Deus diz que você é filho amado, que você é justiça de Cristo, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Você recebe isso? Você tem essa certeza? E o que significa Moabe? É a abreviação de duas palavras, Imob e Abe, que significa sua mão é seu pai. E tem um pouquinho a ver, eu não sei, aqui veio, Deus me trouxe Mamon. Mamon é o pai de muitos irmãos, porque como o Igor falou, ele acaba regendo a vida do irmão. O dinheiro fala mais alto que o reino para a vida dele. Então, que Mamon, Moabe, não seja o nosso Deus, mas quem seja nosso Deus seja Cristo, aquele que morreu por mim e por você, aquele que pagou um alto preço, e foi um preço caro, irmão, amém? Essa graça não foi de graça, amém? Então, todas as vezes que você pensar em sair do propósito de Deus, vai para a cruz, traz à memória o sacrifício da cruz do Calvário. Muitas das vezes a gente quer sair de qualquer coisa, do propósito de Deus.
Às vezes por pouca coisa você para de falar para o seu irmão, sua irmã. Você deixa de honrar seu pastor, sua pastora. Deixa de honrar seu líder. Deixa de honrar seu discípulo. Deixa de honrar seu pai, sua mãe, seu filho. Irmãos, só temos um caminho. O nosso alvo é Cristo, amém? Glória a Deus. Então, como Elimeleque, não podemos carregar o nome de Deus como nosso rei e não viver uma vida íntegra no reino de Deus. Precisa valer esse nome que está dentro de nós. Irmãos, se você, às vezes porque a gente não para pensar, mas você não carrega qualquer coisa. Você carrega o dono do universo, dono de todas as coisas. Você carrega o dono da vida. Você carrega o dono da ressurreição. E muitas das vezes, irmãos, por pouca coisa, a gente deixa de servir esse Deus maravilhoso, que morreu por mim e por você. Quantos estão lá, se entregando, estão mortos, e que Deus tenha graça e nos use para a gente pregar até eles a palavra de Deus. Amém? Quantos estão comigo para pregar a palavra para os cativos, para os enfermos, para aqueles que estão perdidos, que não conhecem Cristo? Irmão, sou eu e você. Bota o fundo, príncipe. Eu gosto do fundozinho. A Bíblia diz em Mateus 6,33. O que a palavra de Deus diz em Mateus 6,33? Vamos lá, vamos ver se a igreja está aí com essa palavra. Buscai. Mais alto. Buscai. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Geralmente a gente faz camisas lindas, conferência, capacitação. Mas como Elimeleque, não adianta a gente falar de Deus é meu rei, Deus em primeiro lugar, e você sai daqui, não é nada disso. Em primeiro lugar, é o seu umbigo, é a sua justiça própria, é o seu orgulho, é a sua arrogância, é seu eu, é seu achismo. Irmãos, eu costumo dizer que muitas pessoas perguntam, qual a tua religião? Eu falo, irmão, não tem religião. Eu vivo Cristo, é um estilo de vida. Eu sou cristão, nem crente. Porque o crente, todo mundo, o ateu é um crente, nada contra, tá? O espírita é um crente, o islamista é um crente. Ele crê em uma verdade e ele morre por aquilo. Mas ser cristão é viver Cristo, é um estilo de vida. Amém, irmãos? Quantos querem ser um cristão de verdade? Diga amém. Eu sei que a palavra, eu estudei ela primeiro, eu fui ministrado primeiro, amém? Toda vez que um preletor vier aqui ministrar, aprenda isso. Ele é o primeiro a ser ministrado, amém? E eu fui ministrado pelo Senhor. Aí depois é repassado para a igreja, para a congregação. É uma palavra sólida, irmão. Que venha sempre palavras sólidas para a nossa vida. Me perdoe, eu vejo aí um evangelho triunfalista. Irmãos, o evangelho é a porta estreita, amém? O evangelho não é a porta larga como o mundo prega, não. Então tem horas que você vai ter que renunciar à sua vontade, vai ter que renunciar, se negar a si mesmo, morrer. E como você morre? Na palavra, jejuando, você morre. Mas tem pessoas que não exercem isso. Elas estão tão vivas por dentro, e não vivas com Cristo, vivas pelo seu eu. Aí dá problema, Yuli. Aí segue o seu caminho, segue o caminho como Elimeleque, sai da direção, perde o temor do Senhor, não vive aquilo que teria que viver. Amém, irmãos? Mas Deus é contigo, amém? Eu quero declarar que Deus está te recolocando na rota que Ele tem para a sua vida. E você e eu iremos cumprir esse propósito, amém? Glória a Deus. Abra seu coração, se entregue. Então, Elimeleque é um dos modelos de muitos cristãos hoje. Mas eu quero declarar que nós seremos reconhecidos como o coração de Ruth, amém? Como o coração de Boaz. E eu quero dizer, irmãos, muitas pessoas acham que há tempo suficiente para servir a Deus. Tem tempo suficiente. Tem todo o tempo do mundo. Acha que a vida é uma novela. Já viu as novelas? Sempre no final, o final é feliz, Glória a Deus. Eu oro que para mim e para você vai ser feliz também, amém? Nós iremos viver a eternidade com o Senhor. Mas não é bem assim. A vida cristã requer um posicionamento, requer um direcionamento que vem de Deus, requer, como eu falei, abrir mão às vezes até de
de um sonho seu para você viver o projeto de Deus? Quantos estão dispostos a entregar aquilo que Deus... Se Deus te pedir aquilo que é mais precioso para a sua vida hoje, o seu Isaac, você estaria disposto a entregar para viver o propósito dele? Quantos estão dispostos? Cuidado que você está respondendo, que Deus vai cumprir isso. Se você dizer sim, Ele vai cumprir. Amém? Então a hora de responder a Deus é hoje. Diga, é hoje. É hoje que vou me posicionar. Repita, é hoje que eu vou me posicionar. É hoje que vou deixar Deus governar minha vida. A gente precisa confessar. O apóstolo Paulo diz em Romanos, eu criei, por isso eu falei. Então hoje a gente vai abrir a nossa boca e confessar. Falar de Senhor, mesmo que eu não tenha entregue 100% a minha vida, eu quero declarar que o Senhor vai cumprir o seu propósito no final. Você declarar, você confessar, você se entregar. Amém? É você morrer. E Noemi, direcionada, infelizmente, pela estupidez do esposo dela, foi para Moabe, morreu, Elimeleque morreu, os 2 filhos morreram, e graças a Deus que ela despertou em tempo, ela se arrependeu, ela voltou para o caminho de casa, que era Belém. Isso não tinha se cumprido. Hoje, vocês sabem que Boaz e Ruth, hoje fazem parte da linhagem de Jesus, o nosso Messias. E graças a Noemi e a Ruth, que estiveram atentas a ouvir a voz de Deus, voltaram para o caminho, o nosso Messias chegou até nós. Amém, irmãos? Nosso Messias nasceu. E através deles também nasceu Obed, que é o significado, como eu falei para vocês, é servo. E você percebe que o propósito de Deus, ele vai se cumprir quando nós vivemos uma vida totalmente direcionada espiritual. Amém? Eu costumo dizer, eu falei ontem, não dá para viver o mundo espiritual como uma vida natural. Então anseia viver, anseia ter experiência com o Senhor. A minha oração por vocês, todos os dias quando eu oro por vocês, eu falo, Senhor, acima de culto, de conferência, que eles possam ter experiências com o Senhor. Estejam preparados, não fechem o coração, não tenham um coração rancoroso, não fiquem de mal com o Senhor. Às vezes situações e processos são permissão dele para te tratar. A pessoa muitas das vezes vai vir num pacote que você não imagina. É mesmo, para te revelar como você está. E muitas das vezes também você vai ser usado nessa tua raridade, nessa tua simplicidade para tratar outras pessoas. Porque ferro afia ferro. Amém, irmãos? Então, deixa tudo de lado. Se desvencilha de tudo aquilo que está te distraindo. Ora ao Senhor, Senhor, faça uma oração sincera. Senhor, o que está me atrasando? O que está me atrapalhando? Às vezes um relacionamento que você começou, uma corte, às vezes uma empresa que você abriu, não era para abrir. Às vezes a desonra com teus pais, às vezes a insubmissão, às vezes essa grosseria com a sua esposa, às vezes esse coração rixosa, a Bíblia chama de rixosa, a mulher coração, a mulher rixosa, a Bíblia chega a dizer, é melhor morar no deserto que ficar perto de uma mulher rixosa. Se você tem sido uma esposa rixosa, eu oro, minha irmã, que Deus te dá graça e sabedoria, porque Deus te chamou para você ser uma auxiliadora, uma ajudadora, para você agregar na vida do seu esposo. Eu quero declarar que você é uma Ruth, amém? Eu quero declarar que você vai somar na vida do seu esposo, porque somente assim, irmãos, a Bíblia diz, como andarão dois juntos, se não tiverem comum acordo? Aí entra o jugo desigual. Por isso você vê muitos casamentos que dão problema, por isso vê que muitas famílias com filhos, dão problema. O pai e a mãe dão uma voga, mas a filha quer fazer totalmente outra coisa. O pai e a mãe diz, filha, não vai para o carnaval, a filha quer ir lá para o carnaval. Meu filho não vai para o show, ele vai lá para o show. Irmãos, Jesus está voltando. Depois vocês meditam na parábola das 10 virgens. 5 estavam com vasilha cheia, 5 estavam com a vasilha vazia.
uma palavra de exortação, uma palavra de alerta do Senhor, mas não para te matar, para te gerar vida. Imagina, no final da vida, você chegar lá no céu, que eu quero declarar que você está salvo, e você falar, poxa, Deus, eu cumpri meu propósito. E Deus, poxa, eu tinha isso aqui. É o famoso bolo de chocolate, é? A história do pastor Aloysio sempre diz. Senhor, eu fiz o bolo de chocolate, mas eu não gosto de chocolate. O bolo que Deus quer é o seu coração. O bolo que Deus quer é a sua vida. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você hoje tem a oportunidade de aceitar Ele, amém? No final a gente vai fazer o apelo. Amém, irmãos? Posso parar? Posso avançar? Então, eu tenho visto muitas pessoas, mudar aqui, qual é o horário? Meu Deus, passa rápido. Alguém vai trabalhar amanhã? Está todo mundo de férias? Vai trabalhar? Nossa irmã vai Não para não, a nossa irmã está trabalhando direto, glória a Deus, amém. A gente vai chegar lá, amém, irmãos? Você percebe, irmãos, que tem muita gente que abortou o seu ministério, o ministério e o propósito de Deus, porque casou com a pessoa errada. Muita gente abortou o propósito de Deus. Deus tinha filhos para ela, mas acabou dando mais crédito ao propósito dela, à profissão. Eu quero me tornar alguém grande. Muitas pessoas, Deus falou, é para você ficar aqui no Brasil, e ser uma bênção aqui, foi para fora do outro país. Eu vejo muito isso no meu mercado. Eu trabalho com vendas, com imóveis. Quantas pessoas na pandemia, na hora, se foram para Portugal, Estados Unidos, não tem problema nenhum. Mas será que era a vontade de Deus? Aí foram para lá, teve furacão, teve atentado terrorista, teve problemas lá, e a pessoa teve que voltar também. Então, irmãos, não adianta a gente fugir de nós mesmos e fugir do propósito de Deus. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é te curar. Ele precisa te curar, te sarar. Ele precisa curar essa ferida que está dentro de você. E o único vazio quem preenche é Deus. Não tem nada que você possa fazer na face da terra. Todos os lazeres, todas as amizades que você acha, todos os brinquedos, nada disso, se Cristo não for o centro da sua vida, nada disso vai preencher a sua vida, amém? Fica aqui no Brasil, amém? E se Deus mandar você ir para fora, vai em nome de Jesus, ser uma bênção. Mas ore ao Senhor, não haja pela emoção. E no final, muitos que tinham ministério acabaram se rebelando, acabaram sendo pessoas insubmissas, saíram da igreja, não deram nem uma satisfação para o pastor, para a pastora, para o irmão, para a irmã, que está aqui pronto para te ajudar, pronto para cuidar de você. Então não seja essa pessoa, amém, irmãos? Em nome de Jesus, não seja órfã, mas seja Ruth, amém? A minha oração, a gente vai sair com o coração de Ruth, um coração de aliança, um coração fiel, um coração amável, um coração que se submete. Glória a Deus. Eu quero te ilustrar uma história, achei bem interessante, irmãos, preste atenção. E o título dessa história é A Morte de Patrícia. Achei bem curioso, mas achei bem forte, assim, falei, Senhor, ao ver essa história me gerou um temor dentro de mim. Conta-se que uma irmã chamada Patrícia, não tem nenhuma Patrícia aqui, é? Glória a Deus. É de outra igreja. Conta-se que uma irmã chamada Patrícia estava muito mal no leito de um hospital. E o médico falou para ela e para sua família que ela iria morrer. Enquanto o médico falava, ela via sua vida se esvaziando. E Deus se aproximou. Senhor, eu não quero morrer agora. Eu sou muito nova. Tenho apenas 30 anos. Quantos jovens aqui têm 30 anos aqui? Levanta a mão. Menos de 30 anos. Amém. Pastor Eduardo tem uns 29. Getúlio tem uns 25. E eu tenho 18, amém? Diga amém. Isso aí. Eu sei, mas chegou a sua hora. E você tem que vir comigo. Ao chegar no céu, começa a insistir com Deus, que ainda precisava fazer muitas coisas para ela na terra.
Deus concorda e diz: pensando bem, você ainda é muito jovem e pode fazer muitas coisas para mim. Pode voltar para a terra. Na mesma hora, Patrícia acorda no leito do hospital, sem que ninguém entenda. O médico a examina e diz: eu não sei o que aconteceu, Patrícia, mas você está ótima. Pode ir para casa. Não, senhor, eu quero que o senhor faça algumas coisas para mim. Afina meu nariz, engrossa meus lábios, reduz a minha barriga, põe isso aqui, tira um pouco dali, daquilo ali. 30 dias depois, ela recebe alta e sai do hospital. Quando ela está atravessando a rua, vem um carro, a atropela e ela morre. Chegando no céu, ela fala: Deus, o Senhor falou que eu iria viver mais 40 anos e só durou um mês. E Deus, olhando para ela, para a Patrícia, diz assim: Patrícia, é você? Eu não te reconheci. Parece engraçado, irmãos. Ela pediu, Deus ouviu a oração, mas ela se separou do propósito de Deus. O coração dela, a visão dela era natural. Como falou aqui, está falando no primeiro tópico. Viver Cristo não é uma questão de estética exterior. Começa de dentro para fora primeiro. Como você está por dentro? Se as coisas externas, se a estética, eu vejo isso, muitas pessoas hoje com a autoestima, a baixa autoestima, a estima dela está lá embaixo. E eu sei por que disso. Primeiro, que talvez ela não tenha Cristo. É o primeiro sinal. O segundo, que talvez ela até tenha Cristo, mas ela se compara em todo tempo com os outros. Ela se desqualifica toda hora. Ela se acha alguém inferior, acha alguém que não tem jeito e acaba morrendo por dentro. Às vezes também porque ela já está morta por dentro, está com traumas da infância, traumas do casamento, traumas no trabalho. Pode ser diversas situações que mantém aquela pessoa ainda presa, cativa. E aí o que eu vejo muitas pessoas, muitos jovens, de uma forma geral, eles correm atrás de coisas passageiras, vão atrás de coisas que este mundo oferece, mas que no final, irmãos, vai aumentar somente o teu vazio, vai aumentar a sua tristeza. Mas eu louvo a Deus que você está aqui, amém? Aqui, se você chegou aqui triste, desanimado, e isso todos nós estamos sujeitos a passar, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Como você vai vencer esse mundo que está cheio de coisas, ideologias malignas, se você se enche dele e você não se enche do principal, que é Cristo, que é a palavra, que é a comunhão dos irmãos? E glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que, se acaso você balançou, o seu coração balançou nesse carnaval, não estou aqui para te acusar, jamais. Estou aqui para dizer, glória a Deus que você está aqui. Porque também nós somos feitos de carne. Mas que no final, a última decisão que reja a sua vida seja Cristo. Então, parabéns você que está aqui. Parabéns que você que está nos assistindo. Porque também tem irmãos que estão viajando, pastor Eduardo. Aqui a gente não está para atacar pedra. Eu falei, irmãos, você que vai viajar, viaja. Mas fica firme no Senhor. Não vai para o lugar e deixa a banda passar, o bloco passar e as perninhas tremer. Não vai junto com o bloco não, porque você vai ser igual a Elimeleque. O final vai ser morte. Morte espiritual, morte na alma, morte física, amém? Mas siga Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Esse é o tempo de Deus para a sua vida, amém? Você recebe? Esse é o carói de Deus para a sua vida. Que possamos chegar no final e dizer, valeu a pena, gastamos toda a nossa vida. E chegar lá, Deus nos receber e falar, entrem bendito do meu Pai. Não enterrar os talentos, cumprir o meu propósito. Assim que você será chamado, eu quero declarar isso. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico. Deixa eu virar aqui meu resumo. Tremendo. O ventilador é forte. Que nós não sejamos como Noemi.
ela chegou naquele ponto de maior tristeza, depois de perder o seu esposo e seus filhos, e achava que Deus não poderia mais usá-la. Mas aí no fundo do poço, que Deus toca nela, ela se arrepende, ela volta para o caminho, e ela é o canal, ela é a chave para que Ruth tenha um encontro com Boaz. Eu quero declarar que você vai ser ponte de Deus para vidas que estão perdidas lá fora. Eu quero declarar que você vai ser uma ponte de Cristo para que sua família seja restaurada e tenha um encontro com o Senhor. Eu quero declarar que você lá fora vai ser um canal de Deus para que muitos que estão lá perdidos vão ser salvos, vão ser redimidos, vão ser ressurretos e vão ser restaurados em nome de Jesus. Amém? Segundo, o propósito de Deus precisa de um ambiente correto. A família de Noemi vivia esse ambiente pesado. Elimeleque, nós aprendemos que o homem na Bíblia é o cabeça, é o sacerdote, mas não veja isso. Muitas das vezes eu tenho visto o movimento feminista tem atacado muito a família, o homem, de machista. Irmãos, aqui não tem machista, amém? Porque machista é pecado também, amém? Tanto o machismo como o feminismo é pecado. Mas nós somos aqui homens de Deus levantados como sacerdote, como autoridade de Deus. E quando uma autoridade ela é ferida, quando um homem de Deus está servindo ao Senhor, ao contrário de Elimeleque se perdeu. Mas se um homem de Deus está sendo um canal de Deus, está sendo provedor, protetor, você, tem muito jovem aqui que ainda não casou, já fica aí uma aula para você. Irmão, você tem que ser em primeiro lugar um sacerdote. Você precisa ser o provedor, protetor da sua casa. O que é isso? Você precisa trabalhar, irmão. Não pode a mulher trabalhar e você ficar em casa. Ah, mas você trabalhava e foi demitido. Beleza, um momento. Amém, irmãos? A gente também não é aqui fechado, né? A mulher também pode trabalhar. E a mulher é auxiliadora, ajudadora. E hoje muitas mulheres trabalham, e glória a Deus por isso, amém? Estão ali somando, estão ali verdadeiramente Boaz e Ruth, somando, se aliançando para viver o propósito de Deus. Mas você, homem, já fica essa dica aí, você que está caminhando para a corte, está caminhando para o casamento, você tem que trabalhar. Você precisa representar Cristo no seu casamento. E também representar como? Em santidade, representar uma vida irrepreensível, representar no seu casamento alguém que vive a vontade de Deus, vai ter que morrer muitas das vezes. E o mesmo vice-versa a mulher, amém? Você é o braço do seu esposo, da sua família. E pego aqui um gancho, os filhos. Se Deus separou essa família, é para você honrar seus pais. A Bíblia diz, filhos, querem ter longos anos na vida, você tem que honrar pai e mãe. O que tem de filhos infelizmente, muitas das vezes desonrando, não vão viver o propósito de Deus. Porque quebraram um dos primeiros mandamentos, que é a honra dos pais. E se você acaso deixou de honrar seus pais, se arrependa hoje, peça perdão ao Senhor e peça perdão a Ele, amém? Não está aqui no script, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Então Elimeleque não deixou. Deus, o significado de Elimeleque é como? Deus é meu rei. Ele não deixou Deus governar a vida dele. Ele foi alguém individualista, independente, insensível. Aqui no estudo diz até estúpido. Irmãos, fuja do individualismo. Como tem atrapalhado o individualismo na vida das pessoas. Como tem atrasado o propósito de Deus. O individualismo, você ser uma pessoa individualista, tanto você mesmo, você e Deus. Individualista, você fala, não, Deus, quem sabe da minha vida sou eu. Tanto no seu casamento, ver pessoas independentes. Irmão, não vai avançar. Enquanto você tem um coração individualista, igual Orfa só se preocupava dos seus interesses. E você viu, quando teve a primeira dificuldade, ela largou Noemi e foi embora. Mas Ruth se manteve fiel. Quantas Ruth tem nessa noite aqui? Eu vou falar muito de Ruth, porque eu quero declarar que você é essa Ruth. Amém? Então muitos estão com a alma doente, espiritualmente,
enfraquecidos. E aí, a consequência de Elimeleque e seus filhos foi o quê? A morte. Porque o ambiente não estava correto. Irmãos, o nosso ambiente precisa ser celestial. E como a gente atrai o céu, como a gente atrai o ambiente celestial de Deus? É fazendo a vontade dEle. É trazendo Cristo para o meio. É trazendo Cristo para a sua vida. É trazendo Cristo para as suas decisões. É trazendo Cristo para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua empresa, para as suas finanças. Repito, se você não ora, se você não lê a palavra, se você não jejua, todas as tuas decisões serão naturais. E você está sujeito, infelizmente, a fracassar. Mas eu quero declarar que essa rota está mudando na sua vida. Que você vai priorizar a palavra, vai priorizar a oração, vai jejuar. Irmão, você tem que jejuar, é bíblico. Tem coisas na nossa vida e tem castas que só saem com jejum. Às vezes, quem sabe, tem uma casta aí dominando a sua vida. Quantas castas tem por aí? Posso nomear várias. Adultério, pornografia, rejeição, abandono, ideologia de gênero. Só através de oração, jejum e palavra. Amém? Então você tem que ter uma vida de palavra e de intimidade com o Senhor. Para que isso? Irmão, para você viver a plenitude de Deus. Para os teus ouvidos ficar sensíveis. Porque vai vir, aprenda isso, muitas das vezes vai vir as duas vozes. E você vai estar sensível. Não, essa aqui é a voz do diabo, essa aqui é a voz de Deus. Mas muitas das vezes, como Elimeleque tinha o nome de Deus, mas infelizmente os ouvidos dele não estavam sensíveis a ouvir a voz de Deus. E você percebe que infelizmente, muitas das vezes, por propósito de Deus se cumprir na minha, na sua vida, algumas pessoas precisam partir. É duro dizer isso, é dura muitas das vezes aceitarmos isso. Você viu que para que o propósito de Deus se cumprisse em Noemi e Ruth, 4 tiveram que sair. Vamos lá? Qual o primeiro? Elimeleque. Que era Deus meu rei. Ele tinha um Deus que era Deus, mas não reinou na vida dele. Quando Deus não reina na sua vida, você está sujeito a fracassar. Depois, os seus 2 filhos, Malom, Malom? Falei certo? Para não falar errado aqui. Malom, doença. Eu quero declarar: toda doença seja retirada na sua vida hoje, em nome de Jesus. Doenças espirituais, doença na alma, doenças físicas, sai em nome de Jesus, amém? Quilion, fragilidade. Aí você vai dizer: mas poxa, a Bíblia diz, quando estamos fracos aí que estamos fortes. Sim, aqui está dizendo que a gente tem que se apresentar ao Senhor, sim, com as nossas fraquezas, mas colocando Ele em primeiro lugar, reconhecendo isso. Muitas pessoas estão frágeis, mas continuam com orgulho, continuam com a justiça própria. E não é assim que Deus vai se chegar até você, não é assim que Deus vai agir na sua vida. Mas quando estamos fracos e reconhecemos: Senhor, estou triste, estou fraco, estou desanimado, mas eu abro aqui meu coração para o Senhor. Eu reconheço que sem ti sou nada. Irmão, você não está tendo um coração de Quilion, você está tendo um coração de um filho amado, de um filho que fala: Pai, tenha total liberdade em me exortar, em me ensinar, em me curar. E quarto, último, foi Orfa. Orfa, que significava costas. Infelizmente, como foi mencionado aqui, esses personagens vão precisar, às vezes, sair da sua vida. E me permita falar, irmãos, eu fui para a conferência em São Paulo, o pastor Ricardo Landim, que assumiu o lugar do pastor Naô, ele, com muita autoridade, com muito temor, ele falou um pouquinho disso. E ele falou com sabedoria, que você entenda e você receba com sabedoria. Você não deturpe aquilo que eu vou falar em Cristo, porque não sou eu falando, é o Senhor. Irmão, ele falou isso. Irmão, se você não se enquadrou com a visão dessa igreja, irmãos, vá em paz, busque outro lugar. Estou falando aqui em amor. Não seja alguém que atrapalhe a obra de Deus. Não seja alguém que vai ficar ali desonrando a noiva. Eu estou te falando isso até para gerar proteção na sua vida. Porque às vezes você está nesse caminho
de desonrar a igreja do Senhor, desonrar os pastores, desonrar a visão, a liderança, desonrar seu irmão, sua irmã. E você pode estar, talvez igual a Elimeleque, entregue. Então, veja isso como despertamento. Se eu e você temos andado assim, em submissão, em desonra, falando mal da igreja, falando mal dos pastores, da liderança, dos irmãos, reveja a sua vida hoje. E se acaso você não está se enquadrando, irmão, estou te dizendo mais uma vez, como o pastor Ricardo falou para a gente. Ele falou assim, irmão, se você não quer estar na liderança dos Radicais Livres, irmão, entrega a liderança. Vá em paz, segue outro caminho, segue outra visão. Porque nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. Qual é a identidade? É Cristo. A nossa identidade qual é? De honra. Uma identidade de servir ao Senhor. Então que eu e você não sejamos uma pedra de tropeço, e sim uma pedra angular como foi Pedro. A pedra de Cristo, que veio para trazer vida. E os pastores aqui, eles me dão toda a autoridade, porque eles sabem o que eu estou falando. Mas eu quero dizer, permaneça. Mas permaneça com o coração transformado. Permaneça com o coração moldado para o Senhor Jesus. Amém? Porque quando nós mudamos, eu vou me colocar aqui, quando nós mudamos o nosso coração, o ambiente muda. Não fica mais um ambiente de contenda, de confusão, de fofoca. Irmãos, outra coisa eu vou dizer para você. Você queira ou não, você querendo atrapalhar ou não, Deus vai cumprir o propósito. Vou te dizer mais. Se você não responder ao propósito de Deus, Deus vai te retirar, vai levantar outro no seu lugar. Então receba isso com muito amor e carinho. Porque o primeiro a ser confrontado fui eu. Eu recebi a palavra e falei, Senhor, o que eu tenho feito com o seu nome? O que eu tenho feito com o seu chamado? O que eu tenho feito com os irmãos? Eu tenho em primeiro lugar servido ao Senhor? Eu tenho tido um coração ensinável? Eu sou aquele que difama, eu sou aquele que cria confusão. Cuidado, irmãos. Você está arrumando uma guerra com o Rei dos Reis. Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Eu não vejo que estou trazendo uma palavra de temor no sentido de morte. Nada disso. Deus é um Deus amoroso e Ele exorta quem Ele ama. E se você está aqui e está me assistindo, Ele está te exortando nessa noite, amém? Você é muito amado e muito amada do Senhor. Vamos por último tópico? O propósito de Deus é fruto da força com aliança. E isso se cumpriu através dessa história, através da junção, da união, do casamento entre Boaz e Ruth. Boaz representa e significa força, vigor. Ruth representa aliança, amizade, amabilidade. E aí pôde nascer Obed, que significa servo. Então você vê como Deus é perfeito. Então veja assim, Deus está trabalhando na minha e na sua vida, amém? Deus está tirando tudo aquilo que não provém dEle, para que a gente adentre na vontade dEle plena, perfeita. Você recebe isso? Deixa Ele te limpar, deixa Ele te transformar, deixa Ele entrar aonde só a palavra de Deus pode entrar. O único que tem o poder, com todo respeito, é para terapia, psicólogo. O único que tem todo o poder para fazer divisão entre alma e espírito é a palavra de Deus. É Cristo Jesus. Então busque primeiro a palavra, depois busque também os médicos, que Deus criou eles também. Mas não busque primeiro o remédio e depois você ora. Ora primeiro e depois toma um remédio. A gente falha muito nisso. Está com dor de cabeça, toma um remédio. Mas a Bíblia diz que Ele entregou para nós todo o poder no céu e na terra. E você muitas das vezes está fraquejando, está perecendo porque você ainda não fez e não faz uso e menção desse poder. Mas eu quero declarar que você vai sair daqui queimando como a gente adorou ao Senhor. Obed era alguém que servia, alguém que seguia a direção de Deus, alguém que se permitiu ser levado pelo Senhor. Tem Obed aqui? Tem Obed? Repita comigo, eu sou Obed. Isso aí. Glória a Deus. Estamos finalizando, irmãos. Vocês estão com fome? Não vou embora. A gente marcou batata lá na Praça do Lincoln. Não é Marechal, não.
Marechal é benção. Mas não me tire do foco não. Vamos voltar para o estudo. Vocês ficam falando de batata aí, dá água na boca. Amém? Os irmãos também são convidados. Então, para cumprir o propósito de Deus, irmãos, estamos finalizando. Me dão mais 10 minutos. Me dão 10 minutos aí? Glória a Deus. Pastor, o senhor me dá mais 10 minutos? Pastor Eduardo, 20? Poxa, meu sonho é ser igual a ele. Pastor Eduardo, um aplauso pela vida do pastor Eduardo, um homem de Deus, um homem íntegro, barba linda. Meu sonho era, se pudesse renascer, não tem isso aqui não, a gente vai para a glória, era ser igual a ele. Para cumprir o propósito de Deus, Malom e Quilion precisaram ser substituídos por Obed, coração de servo. E eu quero declarar que a nova geração do nosso povo, da nossa igreja, os radicais livres, vão ter esse coração, César. Um coração de servir, um coração submisso, um coração ensinável, um coração honroso. Sempre, eu digo, tem algumas coisas que não passam nunca na palavra de Deus. Uma delas é a honra, irmãos. O princípio da honra. Jesus foi o maior exemplo de honra até a morte. Esses princípios não passam nunca. Honrar, servir, ser submisso. A sociedade prega o contrário. Não vai submeter nada. Quem é ele, quem é ela? Quem sabe da minha vida sou eu. Igual Elimelec, que depois morreu. Fez até rima, não foi, nem foi pensado. Mas esteja um coração de Obed. A vida da igreja é marcada pela amizade de Ruth, a alegria de Noemi, pelo vigor de Boaz e a conduta do servo Obed. Se queremos ter uma igreja com coração de servo, precisamos, irmãos, ser forte no Senhor. Precisamos perseverar no Senhor. Precisamos ser resiliente no Senhor. Não pode ser qualquer dificuldade nos parar, porque isso que vai avivar e vai ativar a fé no Senhor. Quando você passa por alguma dificuldade, e eu quero declarar, você servindo e fazendo a vontade do Senhor, fique tranquilo. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não vai te deixar, não vai te desamparar. Mas se preocupe somente a servi-lo, a priorizar Ele em primeiro lugar, que no final o nome dele será glorificado através da sua vida. Isso é experiência com Deus. Amém? E se você pegar o caminho o vale da sombra da morte, eu quero dizer que Deus é contigo também. Amém? Não entre no vale da sombra da morte. Viva a vontade de Deus. Então o alvo não é chegar no final. O alvo é nós como igreja chegarmos junto. Amém? E quantos estão comigo? Quantos estão com o pastor Alexandre? Quantos estão com a pastora Rita? Quantos estão com o pastor André, pastora Andréia? Quantos estão com o pastor Eduardo, pastora Valéria? Quantos estão comigo? Quantos estão com os líderes, com as líderes em treinamento? Quantos estão com o líder Getúlio, líder do teatro, a líder Ana Clara da dança? A Dani também, que está ajudando aí no teatro. Renatinho, Luciano, na cantina. Irmão, esse é o corpo da igreja. Você pode não gostar do teu irmão, mas você vai ter que morar junto com ele, pela eternidade. Então, decida logo amar ele logo. Decida logo perdoar ele logo. Para que você não seja reprovado, para que você chegue lá, Deus falou, era para você amar esse irmão. E você amou outro irmão. Você tem que amar os dois. E Deus chegar a falar, meu Deus, era esse o propósito que eu tinha, você ser um exemplo naquela vida. Eu quero declarar que você é esse exemplo. Então, como Noemi e Ruth, dificuldades vão ser um teste para Deus ver a nossa fidelidade em primeiro lugar com Ele, amém? A nossa primeira fidelidade, a nossa primeira fidelidade será testada com o Senhor. Não é verdade, William? Porque é fácil quando tudo vai bem. É quando tudo sai do teu controle. É quando tudo não era da forma como você imaginava. Você vai largar tudo, você vai largar o chamado, você vai fazer a tua vontade. A Bíblia diz, Jesus falou. Entenda também isso. Muitas das vezes você vai ter que aborrecer seu pai e sua mãe. Está falando aqui o pai e a mãe, eu acredito eu que não conhece Cristo. Porque o pai e a mãe que conhece Cristo vai falar, meu filho, vai, segue esse caminho.
E muitos dos casos que a gente tem aqui, às vezes um jovem, ele aceitou Jesus, mas em casa ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E cabe você ter sabedoria. Você literalmente vai ser um Cristo na sua casa. Você vai ter que ir para a morte. Você vai decidir ou desonrar eles em Cristo, ou morrer, orar por ele e ainda amá-lo eles, para que Deus alcance ele. Eu creio que quando você se coloca no caminho certo, na posição certa de honrar a Deus, Deus vai alcançar eles. Deus vai converter eles. Deus vai converter seu esposo. Deus vai converter sua esposa. Deus vai converter o coração dos seus filhos. Porque muitas das vezes a gente quer entrar na força do braço. Como eu falei aqui, Moabe, Elimeleque foi para Moabe, que representa, ele foi lá dar um jeitinho. Cuidado com o jeitinho. Jeitinho não te leva para lugar nenhum. Cristo deu um único jeito na cruz do Calvário, e basta esse. Basta você viver a ressurreição. Basta você viver Cristo. Já foi, está consumado, tetelestai. Mas a gente está em Cristo é que dá jeitinho. Aí não bate a matemática do céu. A matemática do céu, que ele seja o primeiro lugar. A matemática do céu, que ele seja o seu Deus. A matemática do céu, que ele governe a sua vida, amém? Então, seremos testados. Relacionamentos, nos dízimos, nas ofertas, no ministério, no trabalho. Às vezes, nosso amado Getúlio, no início, contou de muitas histórias no seu trabalho, onde ele era perseguido, mas ele decidiu ser fiel ao Senhor. E hoje, ele pode contar testemunhos de pessoas, até a chefe dele, que está acima dele, que é uma autoridade, e o Getúlio honra ela, nesses dias de carnaval, falar: ore por mim, Getúlio. Todas fantasiadas, as crianças todas fantasiadas. Eu creio que ninguém aqui levou suas crianças para curtir essa cultura do carnaval, como eu vi ontem. Não é cultura não, irmãos, esquece isso. Isso é cultura do mundo. A nossa cultura é do céu, amém? Glória a Deus. Você não tem que agradar ninguém não. Cuidado para você querer agradar todo mundo e estar desagradando ao Senhor. E muitas das vezes essas pessoas precisam sair da sua vida, porque vão atrasar seu propósito. Você precisa somente ser fiel ao Senhor. E quantos vão decidir ser fiel ao Senhor a partir de hoje? Deixa eu achar aqui, só para a gente ler esse versículo que eu adicionei aqui. Abra comigo Mateus 15, versículo 8. Ele me falou desse versículo, que a gente está falando muito em servir, ser fiel. Olha que Jesus diz, olha que a palavra de Deus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não estava no estudo, eu adicionei. Estudando esse estudo, Deus me falou isso. Muitas das vezes, irmãos, até entre nós, até com nossos pastores, na nossa família, com nossos irmãos, você diz: irmão, estamos juntos. Irmãos, conta comigo. Irmãos, eu te honro. Mentira. O coração está longe. E Deus sonda os corações. Aí o irmão dá a volta, você esfaqueia ele. Que Deus nos repreenda dessa lepra, dessa doença, desse malão. É uma doença, é um malão na sua vida. Mas que você seja alguém fiel. E se você às vezes não entendeu que esse irmão, essa irmã, ou teu pastor, teu líder, ou teu discípulo, ou teu pai, tua mãe, o teu chefe, teu gerente não entendeu, vai até ele: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu não entendi, pode me explicar? Que isso vai te trazer cura. E às vezes você fez 1000 pensamentos, não era nada daquilo que você pensou, foi coisa da tua cabeça. Às vezes você não está bem, às vezes você tem o emocional frágil, igual o Quilion, e que você tenha nessa hora a humildade de falar: irmão, me perdoe. Você pedir perdão. Eu tive um mal entendido, eu te julguei, mas eu quero te pedir perdão. Acho que isso é o maior dom que Deus pode nos dar. É você ter um coração perdoador. Porque Deus quer restaurar, mas o diabo quer separar e destruir. Amém? Conclusão. Aqui é mais... Gostaria de perguntar para todos nós, se acaso, irmão, você, no decorrer da sua vida cristã, ou se você ainda não tem Cristo, está aqui,
Você pode subir o pessoal do louvor. Se você acaso tem caminhado por um caminho errado, eu quero dizer que hoje é a noite que você tem, que Deus está preparando para te colocar na rota certa. Deus tem um propósito para a sua vida. E a minha oração nessa noite, eu vou fazer melhor, vou encerrar aqui. Vou pedir para o pastor Eduardo. Eu já estou encerrando. Vou deixar ele ser um canal de Deus nesse final, através da vida dele. Mas se você pegou um caminho errado, irmãos, eu quero declarar que o dia é hoje, amém? Essa é a palavra de Deus. Você possa aplaudir ao Rei dos Reis.